Vamos continuar então, turma, falando aí das camadas da atmosfera, né? No vídeo anterior vocês viram aí a troposfera, a tropopausa e a estratosfera, tá certo? A próxima, né, a gente vai falar da mesosfera. Qual é a característica da mesosfera, né? Então, quanto mais alto, mais rarefeito é essa nossa atmosfera, né? Uma das características que predominam, ou que caracterizam mesmo, né, a mesosfera, é o fato de que ela é a camada mais fria da atmosfera. A temperatura, ela ultrapassa, né, os 90 graus negativos. Então, ela varia. Algumas literaturas vão dizer para a gente que pode chegar a menos 100 graus, certo? Né, então, ela, logo acima da estratosfera, nós temos essa mesosfera. Um outro acontecimento que caracteriza também a mesosfera e marca uma das suas funções é que é na mesosfera que algumas partículas sólidas vindas do espaço elas são destruídas, né? É na mesosfera que ocorre o efeito, né, das estrelas cadentes. As estrelas cadentes elas surgem na mesosfera. Então, na medida que as partículas sólidas vindas do espaço, elas, né, no espaço sideral, elas vêm em direção ao planeta Terra, elas têm que atravessar essas camadas. E quando chega na mesosfera, por conta da velocidade, essas partículas elas sofrem atrito, né, entre as partículas com as moléculas de ar, né, de gases que compõem a atmosfera nessa altitude. Então, as estrelas cadentes, quando a gente vê uma estrela cadente, o que a gente está vendo é uma partícula sólida que está se desmanchando na mesosfera, tá bom? E acima da mesosfera, a gente vai ter a termosfera, né? Como eu citei para vocês, a termosfera ela começa, portanto, ali nos 80 quilômetros de altitude e vai até os 400, 450, 500 quilômetros de altitude, tá certo? Vale a pena a gente retomar aqui, né, esse slide, tá? Nós vimos anteriormente, e lembrar aqui, né, que nós temos a camada da termosfera, certo? Logo acima da mesosfera, e algumas literaturas vão dizer para a gente o seguinte, que no lugar aqui, né, do nomezinho termosfera, a gente poderia ter ionosfera, tá? E, na verdade, a gente tem a ionosfera como, a gente vai entender ela como sendo aqui um pouco da termosfera e ela se estende para a exosfera, certo? Né? Mais algumas literaturas, né, alguns textos, algumas apostilas, vão suprimir o termo termosfera, tá? E vão colocar aqui apenas ionosfera, tá? Mas, né, eu utilizei ainda essa classificação. Qual das duas está correta? As duas, tá? Não tem erro, certo? A gente tem aqui essas camadas. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. A ionosfera seria, né, um pedaço da termosfera e da exosfera, certo? Olha lá, até aqui já aparece para a gente, né, camadas da atmosfera, exosfera e ionosfera. A ionosfera é entre parênteses ali porque ela pega, né, esse pedacinho da exosfera também. Ela vai estar ali acima dos 400 quilômetros ou até mesmo acima dos 500 quilômetros, né? Expliquei no vídeo anterior o fato de que a atmosfera, enquanto gás, ela tem comportamentos, né, físicos específicos, né? Ela pode se dilatar quando recebe calor e ela pode se contrair quando ela perde calor, tá? Então, por isso que esses valores eles são variáveis, né? Aqui
E daí o nome, né, de ionosfera, porque existe nessas grandes altitudes algumas camadas que são compostas por partículas de íons. Tá? O que eles nos dão de função? Então, essas partículas de íon, elas têm essa capacidade de refletir sinais de rádio ao redor da Terra. Né? Então, ondas de rádio vão até essa camada e retornam, né, para a superfície da Terra. Certo? É ali também, né, que vão ocorrer as auroras polares. Né? Então, tanto a aurora boreal quanto a aurora austral ocorrem nessa camada mais elevada. Né? Isso tem a ver com a incidência do raio solar, né, nessa camada mais elevada. Tá? A forma como o raio solar ela penetra nessas camadas da Terra, tá, é que vai formar o efeito das auroras polares. Certo? Então aí a gente tem, né? Vamos voltar lá mais uma vez, só para a gente gravar, né, um pouquinho aqui as camadas. Então, de baixo para cima, nós temos a troposfera, aí o limite dela, né? A tropopausa, estratosfera, a camada de ozônio, mesosfera, termosfera, exosfera e aquela camada de íons, né, as partículas de íons, ela vai estar por aqui, certo? Formando a ionosfera. Essa imagem, ela mostra para a gente também alguns elementos que permitem a gente lembrar de cada uma delas. Por exemplo, o aviãozinho aqui sobrevoando acima da troposfera. Tá? Qual é a relação que o aluno vai fazer? O professor falou lá no outro vídeo que os fenômenos climáticos, né, os fenômenos atmosféricos, eles ocorrem todos na troposfera. Então, formação de nuvem, formação de tempestade, chuvas, né, a mudança de pressão e, consequentemente, o direcionamento dos ventos estão aqui, na troposfera. Tá? Agora eu sei, então, por que faz sentido o avião sobrevoar acima dos 10 quilômetros de altitude, tá? Acima dos 10 mil metros. Porque ele sobrevoa acima desses fenômenos climáticos. Evita, em grande medida, passar, por exemplo, por dentro de uma cumulonimbus, né? Que é um tipo de nuvem cuja o dinamismo é muito grande, é muito intenso. Tá? Aqui, um balão atmosférico, né? Não é um balão comum, tá? É um balão atmosférico, um balão meteorológico, certo? Então, ele vai chegar até até a camada de ozônio, né? Um limite de 40, 50 quilômetros de altitude. Os foguetes, onde que os foguetes eles orbitam, né, o planeta Terra, qual é a altitude, tá? Então, aqui a gente tem alguns elementos que ajudam a gente a memorizar um pouquinho algumas das características e até mesmo da ordem, tá, das camadas da atmosfera. Beleza? Continuando aqui, né? Lembra que eu disse ali que a tropopausa ela varia, né, a sua espessura e a sua altitude? Por que ela varia? Exatamente porque nós temos aí alguns fatores que vão aquecer a atmosfera, tá? E esses fatores eles seriam, né, a latitude, a própria altitude, né, a maritimidade, a continentalidade e outros elementos também, como chuva, vegetação, ventos, atividades humanas, correntes marítimas, tá bom? Estes fatores eles são responsáveis por aquecer, né, ou resfriar a nossa atmosfera, né? Por exemplo, a latitude 0 grau na linha do Equador, né? Então, a posição das terras que estão próximo à linha do Equador ou na região tropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio,
elas recebem uma insolação mais intensa do que as regiões polares. Consequentemente, essas áreas na superfície do planeta, elas se aquecem mais, né? E uma das características físicas dos gases é que quando eles recebem calor, eles vão se expandir. E quando eles se expandem, tá? As moléculas, elas, é como se elas inchassem, tá? E isso faz com que as camadas, elas também se ampliem. Então, elas vão ficando mais altas. Em contrapartida, nas altas latitudes, nas regiões polares, ou seja, é mais frio, a temperatura é menor. As moléculas de gases, elas se contraem. Então, elas se aproximam mais uma das outras. Tá? Então, elas ocupam um espaço menor. Ocupando um espaço menor, a atmosfera ela tem uma tendência a se contrair. Então, ela fica mais baixa também. Né? O mesmo ocorre com a altitude, certo? A temperatura ela é maior quando a altitude é menor. Né? Nós vimos também no vídeo anterior sobre o gradiente térmico. A cada 1000 quilômetros, a temperatura diminui em 6,5 graus. Então, quanto mais alto, mais frio. Né? Esse também é um fator que altera a temperatura da atmosfera. A maritimidade, né? o efeito que a água do mar tem no clima, certo? Ela deixa mais úmido. Em contrapartida, a continentalidade, o efeito que grandes porções de terra geram no clima. Isso também vai dar vai ocasionar uma variação térmica diferenciada, né? Enfim, as chuvas, a vegetação, áreas mais vegetadas, elas têm uma temperatura mais amena do que áreas sem cobertura vegetal, né? Aqui vamos pensar nas atividades humanas ou a construção de cidades, né? Como que a construção de prédios interfere na dinâmica dos ventos num centro urbano. E isso também altera a temperatura da atmosfera, né? Ou as correntes marítimas. Uma corrente fria, ela tem a capacidade de levar, de ocasionar a diminuição da temperatura no lugar, enquanto uma corrente de água quente, ela tem a capacidade de ocasionar o aumento da temperatura num determinado lugar. E assim por diante. Tá bom? Então, nesse ponto, a gente termina essa parte, né, esse nosso estudo sobre a estrutura da atmosfera, lógico, de maneira bastante resumida, né? Mas temos aí apresentado as principais características de cada uma das estruturas da atmosfera terrestre, certo? Bem como também alguns dos fatores e elementos que têm a capacidade de influenciar, né, o comportamento dessa atmosfera. Lembrando que quando falarmos de clima, aí a gente aprofunda um pouquinho mais em cada um desses fatores e elementos. Haja visto que a atmosfera é uma das partes, se não a parte mais dinâmica da natureza. Tá bom? Abraço, turma. Não se esqueçam, se tiverem dúvidas, me escrevam. Até mais.